Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Resposta de vocês, tá tudo bem por aí, com vocês e com a família de vocês, mas espero que em breve a gente consiga superar, né, esse momento que o Brasil está vivendo, esse momento que a gente corre um certo risco de saúde, né, todo mundo, mas vamos fazer nossa parte, né? Fazer prevenção, cuidar da gente, cuidar da nossa família, que logo a gente vai ter nossos encontros presenciais, né? Então, gente, esse é o nosso primeiro modelo nossa primeira aula virtual, né? Gravada. Eu espero que seja proveitoso, tá? E hoje a gente está na nossa quinta aula do assunto de bovinocultura de leite. Então, gente, na aula passada, né? Só dando um pouco uma retomada. Na aula passada a gente conversou sobre os sistemas de produção, né? A gente foi passado vídeos, materiais para vocês lerem a respeito dos diferentes tipos de confinamento para bovinos de leite, né? A gente só focou na parte de sistema confinado, né? A parte de sistema semi-confinado e a pasto nós vamos ver dentro de manejo nutricional. E foi passado também para vocês um questionário, né, a respeito sobre principalmente das vantagens e desvantagens do uso do freestyle e do compost e como é que a gente vai trabalhar essas questões. Eu vou enviar para vocês áudios no AVA, né, com correspondente a cada questão. E hoje a gente vai dar início a um novo assunto, né, que o tema da nossa aula de hoje é o Programa de Saúde Populacional de Bovinos de Leite. E ele é um programa assim que a gente pode aplicar para os diferentes sistemas dentro da bovinocultura. Mas o que a gente tem que ter em mente, né? Como que a gente vai primeiro falar de considerações gerais e principalmente no fim da aula eu espero, né, que todo mundo seja capaz de responder a seguinte pergunta, que a gente consiga formular essa resposta, né? Como promover a saúde do rebanho? Sendo que a gente tem que levar em consideração que dentro do rebanho a gente tem diferentes categorias de animais. A gente tem a fase de cria, que são as bezerras, a gente tem a fase de recria, que são as novilhas, e tem a fase adulta, que são as vacas. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de um programa de saúde é que a gente tem que pensar na palavra prevenção. Prevenção, ela sempre é mais barata do que tratar problemas, do que você remediar a situação. E existe uma outra situação, quando a sua prevenção você não consegue, ainda que você previna, isso não significa 100% que nenhuma doença vai acometer o seu rebanho. Mas o momento em que, uma vez que você fez a prevenção, mas que você está tendo um problema sanitário, é necessário que você tenha a percepção do que está acontecendo e que essa percepção ela seja de uma maneira rápida, dinâmica, que se identifique o problema a fim de tratar imediatamente e achar a devida medida para tratar, curar o problema, né? Então, a gente sempre tem que pensar mas a medida de prevenção, ela tem que ser sempre o maior esforço dentro de um programa de saúde, ele está sempre focado muito mais em prevenção do que no curar problemas, né? E isso está relacionado nos estudos, né, mostrando que é mais barato a gente prevenir, porque quando o problema sanitário se instala, o custo aumenta muito com relação a tratamentos. Considerar essas diferentes categorias e pensar que existe um erro muito comum que se faz, que é priorizar somente saúde de vaca. Haja vista que quem paga, né, na verdade, a maior parte das contas, na maior parte das vezes. Então, a receita, né, como a gente já tem conversado, né, ela vem do quê? Da venda do leite. Quem dá o leite é a vaca. Então, por isso que elas ganham maior destaque. Só que a gente não pode esquecer que bezerra e novilha, né, elas vão ser as nossas futuras vacas. Vão ser as nossas futuras vacas de reposição, né?
E que a gente pensa assim, se a gente tem estruturado um programa de saúde que a gente reconhece que todo ano vão nascer novos animais, a gente vai ter novas novilhas, e com isso a gente tem a possibilidade de fazer uma reposição das matrizes do rebanho, né? Aí existe uma diferença aqui muito grande, gente, que é o seguinte: existe a diferença da gente estar descartando o animal voluntária e involuntariamente. Quando a gente descarta um animal involuntariamente, é porque a gente realmente, o que está acontecendo? São problemas reprodutivos, problemas que a gente não conseguiu controlar, e por isso a gente vai ser obrigado a descartar a vaca. Então, é involuntário. Agora, se a gente tem um preparo dentro e pensando numa questão até de melhoramento genético dentro de um rebanho, a gente consegue, ao longo do tempo, verificar quem são as matrizes mais produtivas, quem merece ficar no rebanho, quem merece continuar a reproduzir, e então fazer um descarte voluntário através de selecionar as piores vacas, e colocar sempre as melhores novilhas para repor ali o nosso plantel. Então, isso é muito importante de se ter em mente também. Outra coisa é que, para você ter uma organização de manejo sanitário, né, manejo de saúde, registro é fundamental. Então, você tem que registrar a taxa de natalidade, a taxa de quantos animais estão morrendo, qual que é o problema que está cometendo, qual que é a porcentagem de animais que tem diarreia. Datas importantes, né, como também a questão da reprodução, todos os registros, principalmente aqui nessa aula focado no sanitário, eles são fundamentais para a gente poder criar um histórico e saber o que estava acontecendo no passado, da onde que a gente veio, para onde é que a gente vai, e assim poder fazer um manejo eficiente.
Maternidade, então, a gente tem essas duas situações aqui, ó. Vamos olhar. Ao mesmo tempo que a gente tem, olha a diferença aqui desses dois ambientes, né? O que que é o mais adequado aqui? Olha para essa primeira foto. Essa primeira foto, o que que a gente tem de errado? A gente tem de errado aqui a quantidade o tipo de piso que o animal nasceu ali, né? Que é um piso que está sujo, que provavelmente está contaminado com vários patógenos, que ainda a bezerra não tem uma imunidade suficiente para lidar, né, com esses patógenos. Então, outra dificuldade aqui que o animal vai ter, né, a questão dele se levantar num piso escorregadio, ele pode ter fraturas, né? E a gente olhando, comparando aqui para o outro lado, né? Esse é um tipo de ambiente que favorece a questão tanto tipo para o animal poder se levantar com segurança, sem ter fratura, quanto é um ambiente mais limpo também, né? Outra coisa que tem que ver na maternidade, né? Como é que a vaca, qual que é a ação da vaca, né? A gente está conseguindo ver o animal tá fazendo a parte dele, lembrando o que é a parte da vaca, o que ela tem que fazer. O animal antes, né, no período quando ele estava dentro do útero, né, ele não tinha o seu pulmão ativo, né? Então ele respirava através do cordão umbilical. Agora ele precisa fazer a ativação do pulmão. E isso é feito através quando a vaca está lambendo o animal, ela está, na verdade, fazendo ali um estímulo, né, uma limpeza das vias aéreas. Então, se a gente observar que o animal não está fazendo, pode ser comum em vaca de primeira cria, né, que ainda está pegando a manha, não sabe não viveu ainda aquilo, a gente tem que agir, né, de forma a fazer esse ajuste aí do manejo. Outras coisas interessantes no nascimento, né? O colostro, né? O colostro nada mais é do que a imunidade passiva do animal, né? Então, isso é o que vai garantir a imunidade dele nos primeiros 60 dias de vida, principalmente, né? É esse aporte de anticorpos que veio da mãe, né? E é muito importante que ele seja administrado o mais rápido possível, porque pela questão de absorção, né, que essas imunoglobulinas, elas a partir de 24 horas, elas já começam a cair a sua absorção. Então é preciso ser rápido aqui. Aí a questão da cura do umbigo, né, é outra coisa que a gente tem que fazer também, né? Tem gente que utiliza uma solução de álcool iodado a 10%, pode ser de 5 a 7% também, né? E essa cura do umbigo ali no nascimento, né, ela dura ali nos próximos 3 dias. Assim como nesse primeiro momento, nesses primeiros dias também, deve ser feita a checagem para ver se o animal, né, se a bezerra nasceu com alguma teta extranumérica. Né? Que nesse período de vida é muito mais fácil você cortar aquilo, né, com uma tesoura limpa e desinfetada. Ainda não tem vascularização. Quando tem vascularização é muito baixa, né? Então é um procedimento muito seguro que garante que mais na frente a gente não possa ter um incômodo com aquela teta extra que ficou ali e ela pode acometer mamite lá no futuro. Então, o colostro, né, a gente se depara com a seguinte situação. Qual que é a melhor forma de administrar o colostro? A gente tem gente que acha que o melhor é deixar com a vaca ali nas primeiras 24 horas, né? Mas aí o que acontece? Você não tem como garantir, né, quando foi que o bezerro tomou, a quantidade também, né? Isso também depende do que? De se a bezerra tem a questão do vigor e o tempo para fazer a mamada sozinha, né? O temperamento da vaca também influencia bastante. Então, em muitos locais, devido a essas incertezas de você permitir que o colostro seja administrado pela vaca, a gente prefere fazer o quê? Fazer uma administração para garantir, né, que o animal vai tomar a quantidade certa, na hora certa, né? E o mais rápido possível. Só que isso vai depender do quê? Da mão de obra, né? Que você tem.
Então, tem algumas recomendações. Qual que é a quantidade de colostro e a questão da qualidade que a gente tem que oferecer, né? Daí a gente pensa assim, tem essas recomendações, né? Que dentro das 2 primeiras horas, a gente tem que fornecer de 1 a 3 litros. Ou então, a gente, dentro de 12 horas, tem que dar 10% do peso corporal. Ou então, ainda, para cada 100 ml de quilo, a cada quilo a gente dá 100 ml também. São medidas da gente verificar se a gente está dando a quantidade de colostro adequada. Que a qualidade, tanto o colostro, né, a quantidade é fundamental e a qualidade também. O que a gente fala também, por exemplo, de cura de umbigo, né? O que a gente tem que pensar? Não é todo umbigo que necessita ser cortado. A gente tem que cortar só um umbigo que é acima de 15 centímetros e fazer uso de repelente, cicatrizante. É importante também ter um cuidado ali no manejo, né? Não jogar os animais no chão, porque pode provocar uma fratura, alguma coisa. A questão da solução. O ideal seria trocar a solução a cada bezerro, né, para uma forma de evitar a contaminação, né. Isso aqui é fundamental para a gente evitar as doenças de umbigo, né, as onfaloflebites ou onfalopatias, né, que são doenças que fazem com que afetam várias partes do animal, né. Inclusive pode dar até complicações nervosas, alterações locomotoras. Também um outro cuidado que a gente tem que pensar é a questão das instalações. Então, existem diversos tipos de diferentes instalações que pode se utilizar. Qual que é a preferência que tem que se dar? Tem que dar preferência para um tipo de instalação em que facilite a desinfecção da instalação. Então, como a gente pode ver aqui nessas fotos, a vantagem desse sistema de casinha, né, é que a gente pode, temporariamente, a gente pode trocar essas casinhas de lugar, né, o que é um aspecto muito positivo ali em questão de limpeza, né, e às vezes deu um surto de diarreia muito grande, aquele ambiente ele ficou contaminado, eu quero dar um repouso para aquela área, pela questão de evitar contaminação, aí pode fazer essa troca, né? A outra coisa que aqui é importante, né, que esses animais, é interessante que eles tendo um contato com a terra ali desde o início, nesses primeiros meses de vida, isso tem um efeito muito positivo na imunidade, né? Além de que os animais, por mais que eles estejam presos ali, tem a questão do bem-estar, de estar num ambiente mais, né, com arejado, uma questão, esse ambiente ele propicia também o bem-estar, né? Mas isso aí é muito controverso, bem-estar animal, né? Vamos deixar essa polêmica para aulas posteriores. Outra questão que se tem que tomar cuidado com relação ao ambiente em que esses animais vão estar é as correntes de ar, porque são animais, pelo peso, pelo tamanho, pela questão da fragilidade, eles têm uma tendência à hipotermia, né? Então, é necessário tomar um cuidado com isso. Então, gente, o ponto crítico da criação da fase de cria é diarreia e pneumonia. E isso a gente vai garantindo o quê? Fazendo um bom manejo e tendo ali a questão do colostro é fundamental para garantir a imunidade deles. Nas atividades, né? Para essa etapa de vida, né? Aqui esse é um outro exemplo de um outro sistema de criação, que é um sistema de bezerreiro, terneireiro, né? Que também é bastante utilizado. Esse sistema aqui, os animais eles não têm o contato com a terra, né? Diretamente. Aqui, o que depois, quando esses animais são desmamados, como vai ser o primeiro contato deles com terra, com carrapato, pode deixar eles um pouco mais suscetível à questão de tristezas parasitárias. Mas isso é uma desvantagem, né? Mas então, pensando nas atividades para se fazer durante esse período de fase de cria. É garantir o fornecimento de leite, né?
Geralmente, geralmente se dá 4 litros por dia, né? De manhã e de tarde, mas isso depende do tamanho da bezerra também, né? O interessante, como o leite ele é o que deixa mais caro o sistema de criação, é que assim, à medida que o animal vai se desenvolvendo, a partir do terceiro dia você já pode começar a oferecer ali ração, né, para esses animais e na primeira semana também até oferecer feno, né, para ele já ir tendo contato. Não que o animal ainda não é um ruminante, mas o contato ali, quanto mais cedo a gente começar esse contato, claro, não no primeiro dia de nascimento, mas após a primeira semana, ele já tem um efeito benéfico. Os animais tendem a começar a ruminar mais cedo. Aí, outra polêmica, né? Como é que a gente vai fornecer esse leite? Então, existem pessoas que preferem fornecer via balde, existem as alimentações que são feitas com a mamadeira e existe também o balde com mamadeira, né? Então não tem um consenso de qual que é a melhor maneira. Existem vantagens e benefícios em alguma delas, né? Como por exemplo, o balde, uma vantagem que se fala, né, em alguns trabalhos é que os animais que usam o balde, eles tendem a ter uma independência, quando desmama, a independência deles é maior. Então, eles conseguem rapidamente se desenvolver melhor, porque eles estão mais independentes. Porém, há uma crítica na questão da posição para a goteira esofágica. Há quem defenda que aqui, na verdade, com a mamadeira, né, a gente consegue ter a posição ideal para o fechamento da goteira esofágica, que é a estrutura anatômica que vai fazer, né, com que o leite ele vá direto para o abomaso, né? Já que quando o animal nessa faixa etária, ele não é um ruminante, né? Ele é um pré-ruminante. Então, a digestão das proteínas do leite, ela precisa da ação mesmo do abomaso, né? E se cair no rumo, a gente pode ter vários problemas. Já essa questão aqui do balde com os bicos, a gente tem uma questão da dificuldade de limpeza ali, né? E a questão que os animais podem ali facilmente usar o bico do outro e aí ter uma questão de contaminação do animal que está doente, né? Então tem essas críticas ali. O que é que a gente tem que pensar? Qual que é a maneira que está funcionando na fazenda? Qual que é a maneira que eu consigo otimizar a questão de limpeza e consigo prevenir problemas? É isso que a gente deve priorizar. Outras atividades que também se fala para ser interessante, né? Como rotina, né? Sempre tá checando ali a consistência das fezes, checar o umbigo para ver se tem bicheira, se o umbigo está inflamado, observar se tem secreção nasal. Tem uma medida que o pessoal recomenda, assim, de boas práticas de criação de animais jovens, né? Que é escovar os animais durante a mamada ali. Que esse ato ele está imitando ali a vaca lamber o bezerro, né? E isso pode ser benéfico para os animais na questão de desenvolvimento, na questão de bem-estar. O que a gente tem que tomar cuidado aqui é que se essa essa escovinha, né, ela não vai fazer ali a questão de contaminar um animal ou outro, né? Isso é um ponto importante. Bom, gente, desmama, né? Esse animal vai ser desmamado. Então, o momento que esse animal vai ser desmamado, geralmente é o momento em que a gente tem que fazer o quê? Fazer vacinações. E aí, na maioria dos estados brasileiros, a gente tem que fazer a vacinação da brucelose, né? Que é de 3 a 8 meses de idade, é uma vacina obrigatória em muitos estados. Em Santa Catarina, essa vacina da brucelose, ela só é feita em locais onde tem foco de brucelose, né? E aí tem a questão também de fazer a vacinação com, com uma medida de prevenir, já trazendo ali a questão de imunidade ativa de doenças virais, né, que são a IBR e BVD,
que são as doenças que futuramente podem atrapalhar na reprodução. São vírus, são doenças virais que podem ter esse impacto na reprodução desses animais mais tarde. E aí pensar nas vermifugações, né? Que isso aí depende da propriedade, mas a recomendação que também pode ser feita ali a partir dos 3 meses. Os animais mais jovens, eles são mais suscetíveis, né? Mas como isso tudo depende a questão da vermifugação, vale muito considerar qual que é o problema, se a fazenda já tem um problema reconhecido, né? Para poder se tomar a providência necessária. Aqui a gente nota sobre a questão que muitas propriedades, né, em Santa Catarina, elas são certificadas livre tanto de brucelose quanto para tuberculose, né? Então, por isso que a gente, quando se utiliza a vacina de brucelose, a gente tem que usar a vacina RB51, que é a vacina apropriada para locais onde a incidência da doença é baixa. Eu queria mostrar aqui também, pessoal, como uma curiosidade, né, que o sistema americano, né, o sistema de criação dessa fase de cria na Califórnia, como ele é de uma maneira bastante intensiva, né? Eu queria só para a gente ver o tamanho aqui, a dimensão disso, né, para vocês entenderem. E como lá tem essa característica de ser muito grande, né? Tem pequenas propriedades lá, são 2.000 vacas em lactação, a pequena propriedade. Então, realmente, lá eles precisam fazer um manejo de concentrar partos. E eles concentram partos, geralmente, em janeiro, fevereiro e maio, para poder fazer uma criação mais efetiva desses animais, né? Então, gente, voltando agora para a fase de recria, né? Então, o animal foi desmamado. E o que a gente tem que observar aqui? O principal ponto da fase de recria é o seguinte, é que o custo da criação dos animais, ele é elevado porque 70% desse custo é a alimentação. Então, o objetivo aqui é que a gente produza vacas excelentes, né? Aí a gente tem algumas metas para tentar cumprir, né? O que a gente pode pensar? No ganho de peso de 600 a 800 gramas por dia, né? Mas aí lembrando sempre de como é que vai ser feita essa dieta, né? Essa dieta ela tem que estar numa proporção de energia e proteína adequada, porque a gente tem que pensar que nesse momento da fase de vida do animal, né, está acontecendo o desenvolvimento da glândula mamária. E quando isso está acontecendo, o que acontece? A gente precisa pensar, né, que a vaca não pode, a novilha não pode engordar excessivamente, né, porque isso vai prejudicar as lactações futuras. Então, o objetivo aqui é desenvolver a glândula mamária de maneira saudável, né? Outra coisa, estimular o trato digestivo, né? A capacidade ruminal desse animal, então. E a questão de idade para inseminar, né? A gente pode pensar tanto em idade quanto em peso. Idade, a gente pode pensar ali de 14 a 16 meses. E para pensar no primeiro parto até os 24 meses ali, que seria médias bem interessantes. Mas também a gente pode pensar em peso. Se a gente fosse pensar em peso, a gente teria que considerar a questão racial, né, também. Que a gente vem pensar numa raça holandesa ali, que o peso seria, tipo, em média, 350 quilos. E para a raça Jersey, que é considerada uma raça de pequeno porte, 270 quilos. Crítico, pessoal. Então, ponto crítico é acelerar o crescimento dos animais na pré-puberdade, né? De maneira que não deposite gordura na glândula mamária e fazer com que ela tenha que parir com 24 meses com bom desenvolvimento corporal. E aí o ponto crítico dessa etapa, a gente tem algumas questões que acometem bastante aqui
que são elas: tristeza parasitária bovina, né, que é uma realidade bem grande, assim, que a gente precisa fazer um manejo para evitar, né? A questão das verminoses, a gente precisa também fazer uma questão de um calendário diferenciado também para atender esse problema, né? E também pensar nas doenças que podem afetar a reprodução, né? Então, a gente tem herpevírus bovinos, diarreia viral bovina, lepto. E geralmente, o que é feito? Geralmente é feita uma vacina, né? Uma vacina múltipla que contempla vários agentes da questão de herpes vírus, da diarreia bovina e também de leptospira, né? E a gente faz essas vacinas com o intuito de aprimorar ali, né, e aprimorar a reprodução, né. O checklist de atividades dentro desse programa para fase de recria é cuidar da alimentação. A alimentação ali vai ser o carro-chefe. Então, o que a gente tem que pensar na alimentação? A alimentação, a ração, o auge dela, o que ela faz? Qual que é o foco? A ração ela tem a função principal de estimular o desenvolvimento de papilas ruminais, né? O que as papilas ruminais fazem? As papilas ruminais, elas são as responsáveis por absorver, né, o ácido graxo voláteis, os ácidos graxos voláteis que são oriundos, né, quando o animal está fazendo a digestão da ração ali, a degradação no ambiente ruminal, a quebra dessa ração vai liberar ácidos graxos voláteis, né? Então, se a papila não conseguir absorver, esse ácido ele tende a se acumular, né? Aí isso aí pode nos dar quadros de acidose facilmente. Então, por isso que essas papilas têm que estar estimuladas a absorver grandes quantidades de ácidos graxos voláteis, porque os ácidos graxos voláteis, lembrando, eles que vão fornecer a fonte de energia para o animal poder fazer suas atividades, né? A vaca, né, ela ela sintetiza, né, a glicose a partir dos ácidos graxos voláteis, principalmente do propionato. E qual que é a função principal da forragem ali nesse período? A forragem, ela já tem a função ali de fazer do animal criar uma pança mesmo, né? De fazer de distender o rumen, né? E quanto maior essa capacidade ali de distensão do rumen, maior vai ser o consumo de alimentos, né? Que é o que a gente quer. Outras coisas que têm que ser consideradas, né, dentro do programa de atividades ali que eu vou fazer com a novilha, né? É pensar nas vacinações, né? Em muitos estados do Brasil também, a gente faz a febre aftosa 2 vezes por ano, não é o caso de Santa Catarina. Paraná também fechou ano passado e tem a previsão de que o Rio Grande do Sul também feche, né? E aí vão ter esses 3 estados, né, no Brasil que vão ser livres, que não vão precisar fazer a vacinação para febre aftosa, né? Mas na maioria dos estados a gente tem que fazer a vacinação 2 vezes por ano, né? E aí, além da vacina, né, de IBR, BVD, para garantir ali a imunidade ativa, a lepto, a vacina de raiva também, que a vacina de raiva é uma vacina separada da vacina da reprodução, né? E o que é interessante a gente ver é o seguinte, gente, a raiva, ela não é uma vacina obrigatória, né? Nenhuma dessas vacinas aqui, elas são obrigatórias para Santa Catarina, nem febre aftosa, nem IBR-BVD, nem o lepto, né? A raiva, ela não é obrigatória também, né? Mas ela tem se tornado uma vacina bem importante, porque está tendo um histórico, né, de um avanço de casos de raiva dentro do ambiente rural, né? E a raiva é uma zoonose, né, gente? Então ela acomete, né? Ano passado, 2019, teve inclusive uma senhora, né? Eu não lembro agora a cidade agora de Santa Catarina, mas que faleceu, né, de raiva. Então,
a raiva tá aí, gente, é uma questão de prevenção mesmo de problemas, né? Vermifugação, né, é uma outra atividade ali que tem que fazer a cada 4 meses, né, ou conforme a necessidade. O uso de carrapaticidas, né, o ideal é que se faça o uso de carrapaticidas no final da primavera. Por quê? Qual que é o interesse aqui de ser no final da primavera? É principalmente por conta de você é que esse no final da primavera, os carrapatos que estão começando no final da primavera ainda é a leva do verão do ano passado, né? Aqueles que sobreviveram. Aí, se a gente controlar essa pequena população que sobreviveu no início da primavera, vai ser muito mais eficaz do que se a gente deixasse a população super aumentar e quando for no calorão do mês de dezembro e no mês de janeiro a gente querer começar a fazer o uso de carrapaticidas. O controle é bem menos eficaz. Geralmente as pessoas querem fazer o uso do carrapaticida quando já está vendo aquelas jabuticabas, né? Mas não, isso aí é a maneira mais ineficaz que tem, né? A gente tem que começar a prevenir com que essa população aumente, por isso de ser no final da primavera. Então, pensando, gente, aqui na fase de vaca do animal, né? Então, a gente criou a novilha, inseminou, esse animal emprenhou, depois ele teve o primeiro parto, se tornou uma primípara dentro do rebanho, né? Depois do segundo parto, ele já é considerado uma multípara, né? E aí a gente tem o que a gente também já conversou, que entre uma lactação e outra, é necessário que a gente faça um intervalo de 2 meses antes do parto, né? Que a gente chama de período de vaca seca. Isso é muito importante, fundamental para garantir saúde dos animais na próxima vida produtiva do animal, na próxima lactação. Então, o objetivo de você fazer um programa de saúde de vaca é você ter vacas longevas e com boa produção de leite. Aí a gente tem as metas, né? Então a gente precisa pensar no mínimo 3 lactações por animal, né? Isso é o mínimo para que um sistema não quebre, né? O sistema de produção não quebre. Quanto mais a gente tiver lactações também melhor, né? A produção de colostro de qualidade também. Nós precisamos de animais que tenham essa capacidade de garantir uma imunidade passiva boa para as bezerras, né? Animais com boa resposta imunológica, né? De animais que possam responder a agentes, porque os animais eles adoecem, isso é fato. Mas o que muda é que alguns animais eles respondem melhor. Então a função imunológica é muito importante. A boa recuperação no pós-parto, que tem tudo a ver com a questão imunológica, né? Um animal que tem uma boa resposta imunológica, ele se recupera bem no pós-parto e assim ele começa a entrar novamente no ciclo reprodutivo. Então, vamos começar a falar um pouco mais sobre o período da vaca seca. Como a gente já conversou, o que é? É o descanso entre uma lactação e outra. E por que ele é tão necessário? Porque nesse período a gente está fazendo o quê? Uma regeneração da glândula mamária e garantindo também um bom colostro para a bezerra que vai nascer depois. Por quê? Se a gente dá esse descanso, esse acúmulo de anticorpos que fica ali, né, ele vai fazer com que o colostro seja de melhor qualidade na próxima lactação. Além de que esse período ele é interessante para a gente olhar a questão da condição corporal dos animais. Esse animal está muito gordo, então ele precisa... né, a gente não pode fazer... É 2 meses antes do parto, então a gente não pode fazer com que essa vaca vá parir muito gorda, porque aí a chance dela desenvolver um problema metabólico é muito grande. Então, o que acontece? Aí a gente vai pensar em colocar esse animal numa dieta diferenciada para ele não ganhar mais peso, para se ele tiver que perder peso um pouco, né?
a questão do sempre pensando no manejo, o manejo de condição corporal, ele está sempre nesse período aqui, ele está sempre em função de quê? De remanejar animais em questão nutricional. É um lote que precisa ganhar peso, a gente pode ter animais que precisam ganhar peso para não chegar tão magros no parto, ou animais que estão precisando perder ou manter, né? E isso é tudo importante para garantir uma boa produção de leite. Pensando nesse período, coelho, que ele é um garantidor, né, da saúde da vaca na próxima lactação, existem maneiras que as fazendas podem adotar, né, uma sequência de atividades, desenvolver um protocolo que o objetivo seja fazer esse preparo para o animal nesse horário. Dá uma atenção especial aqui nesse momento, né? Então, o que é muito comum se ver nesses protocolos, né? A utilização de antibiótico intramamário, né? Como uma questão de prevenir doenças no próximo à lactação. Geralmente, alguma vaca teve uma mastite subclínica, alguma coisa, e aí agora nesse momento a gente entra, faz a secagem do teto, esgota ali todo o leite, coloca, vai fazendo, depois de esgotar, né, faz a aplicação do antibiótico intramamário. Aí também tem o pessoal que tem um outro uso que a gente pode fazer, que são os selantes, né? O que é um selante? O selante é um produto, né, que a gente pode colocar ali. Inclusive, alguns antibióticos, eles já têm tanto o antibiótico quanto o selante, para a questão de formar o tampão de queratina. E o que esse tampão de queratina vai fazer? Esse tampão de queratina, ele vai fechar ali, né? Ele vai fazer um fechamento no canal do teto, né? E aí, o que vai acontecer? Vai fazer com que esse animal ali, ele fique mais... A gente pode prevenir mastites nesse período, né? Então, mantendo o canal do teto fechado, a gente garante esse manejo. Aplicação de carrapaticida que pode ser necessário, já que muitas vezes, dependendo do sistema de produção, né, geralmente, por exemplo, quem utiliza freestyle, fica no freestyle vaca em lactação, geralmente, né? Quando a vaca está seca, os animais vão a pasto, então eles vão ser mais expostos. Aí tem a necessidade de se fazer um carrapaticida. Utilização de vacina de clostridioses também, interessante. A gente precisa pensar, né, em prevenir, já que no período ali do pós-parto, os animais são mais suscetíveis a manifestar clostridioses. E pensar também em dar uma atenção para o casco dos animais, né, que é um momento ideal também, porque é muito comum que animais, nos primeiros meses após o parto, né, que eles adoeçam do casco. E se a gente faz um manejo preventivo, né, a gente consegue evitar certos problemas. Atividades, né, que a gente pode fazer. Como eu falei, cada fazenda tem o seu jeito de utilizar, de fazer esse manejo, né. Depois que fez o manejo, né, gente, onde é que a gente vai colocar esses animais, né? Tem que ter esse cuidado, porque o que a gente vê muitas vezes é que esses animais, às vezes, eles vão para qualquer lugar, né? Não se tem um cuidado, assim, da questão, principalmente de sombra, né? Vaca leiteira tem uma séria sensibilidade com altas temperaturas, né? Então, colocar esses animais em local não sombreado, né, a gente pode estar provocando um estresse grande, né, e até fazer com que esses animais possam adoecer mesmo. A gente tem que pensar, né, gente, assim, que esse animal, né, ele logo antes do parto,
nas 3 semanas antes do parto e 3 semanas depois do parto, a gente pode dizer que ele é um ponto muito crítico, né? E também a gente chama esse período de transição. Por que esse período é crítico? Porque esse período, ele é o período em que os animais, eles têm uma alta exigência energética em função de que eles estão se preparando para uma próxima lactação, que eles têm um feto com alto desenvolvimento corporal já, né, que ele já se desenvolveu, ele já aumentou a exigência energética também, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem uma demanda de exigência energética grande, os animais, em função do tamanho da gestação e do útero ter crescido bastante, né, ele acaba comprimindo o rumen. Então, por uma questão de espaço físico, o animal ele não consegue ingerir tudo o que ele precisa. Então, por isso que o que ele comer, a gente tem que garantir que seja um alimento de boa qualidade, porque ele ainda tem pouco espaço. Aí, se a gente encher de palha velha, coisa ruim, aí não vai ter condição. Então, é normal, é fisiológico que o animal entre em balanço energético negativo, mas o que a gente pode fazer? A gente pode lançar de estratégias para minimizar esse efeito. Esse balanço energético negativo ele é inevitável. Ele é inevitável por conta que a gente tem esse rápido crescimento fetal, o desenvolvimento da glândula mamária também. Somado a isso, o que a gente tem? A gente tem uma atividade de neutrófilos e linfócitos também ali acelerada em função da questão da produção de colostro, né? As alterações do consumo alimentar também, que os animais eles reduziram o consumo. A gente tem alterações hormonais e alterações metabólicas. Então, combinado com todas essas mudanças, os animais eles tendem a ter uma imunossupressão, né? Existe algo que a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Que é a questão da hipocalcemia. E a hipocalcemia ela é uma condição muito frequente dentro do sistema de bovino de leite, né? É muito normal que os animais eles tenham hipocalcemia e muitos eles ficam hipocalcêmicos de forma subclínica, que a gente não percebe, não chegam a cair, a ter os tremores, né? Mas são animais que podem ter. Então, a hipocalcemia, ela é uma doença que a gente tem que pensar nela como que ela é um convite para as outras. Ela é tipo o que a gente chama de efeito dominó mesmo, né? Por quê, gente? Porque pensa só, qual que é o principal, por que o animal tem a hipocalcemia? Um dos maiores fatores que leva à hipocalcemia é justamente esse início da lactação, essa produção do colostro que houve uma mobilização muito grande de cálcio, né? E aí faltou cálcio para as funções básicas do organismo do corpo do animal, né? E aí o cálcio ele tem uma importante função de fazer contração, né? De contração muscular mesmo, dos músculos, né? Então, quando a gente tem essa quantidade reduzida, né? Quando a gente tem hipocalcemia, a gente pode ter retenção de placenta, porque a retenção de placenta ela depende também da contração ali para expulsar, né, aquele conteúdo. E se esse conteúdo fica, ele demora a, a ir embora, a gente pode ter uma predisposição a ter metrite, né? Outra coisa, o o deslocamento de abomaso também ele pode ser acompanhado, né? Como é que ele pode acompanhar também? É o seguinte, o animal, a gente tem que pensar, o animal está comendo pouco. O animal come pouco, né? Porque ele não tem a capacidade ali, a capacidade digestiva dele tá de espaço não temos, né? E aí o que acontece? Aí se a gente, por exemplo, também ainda coloca uma dieta, de repente o animal começa a comer uma grande quantidade de energia, uma grande quantidade de ração. Aí o que a ração faz? Ela aumenta a quantidade de gases do, dentro do rumen, né? Então, tanto o rumen como o sistema digestivo como um todo, ele começa a ficar
cheio de gases, devido também à questão da dieta. E aí, combinado com uma diminuição da capacidade de contratilidade do abomaso, em função do baixo nível de cálcio, né? O que pode acontecer? O abomaso começa a se distender com o aumento da quantidade de gases, né? E aí, como ele aumenta ali os gases, ele tende a se deslocar. E ele pode deslocar tanto para a direita quanto para a esquerda, sendo que para a esquerda é mais comum acontecer. Para a direita acontece em casos, mas quando acontece para a direita é um pouco mais grave, porque além de deslocar para a direita, pode ter também uma torção de víscera também, né? Que aí fica complicado. Outra coisa, gente, aí então, a hipocalcemia ela está muito ligada a isso, né? Então, o animal que ele não está comendo bem, que ele não consegue comer direito, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa mobilizar a energia dele, o que acontece? Ele vai começar a utilizar das reservas corpóreas, né? Mas aí, por isso que nesse caso aqui, os animais gordos, eles têm tanto problema com isso. Porque se a gente pensa numa vaca gorda ela vai começar a mobilizar demais a gordura. Mas quem é que vai tornar a gordura? Que ele vai estar utilizando a gordura como fonte de energia para manter suas atividades, né? Mas quem é que faz essa função da gordura? É o fígado. E o que acontece? A gente começa a sobrecarregar o fígado. Então, esse é outro ponto importante. Animais, vacas gordas, no pós-parto, tendem a ter cetose, né? Então, são tudo complicações ali, né, que elas estão envolvidas, né? A função do cálcio também, ela tem uma função na parte da atividade da resposta imunológica do animal. Então, se um animal está com baixa capacidade de resposta imunológica, ele se torna mais suscetível a desenvolver mastite. Então, todas essas doenças, a gente tem que enxergar elas como... É como se fosse assim, gente, nunca acontece só uma coisa, entendeu? Sempre, sabe, aquilo do sempre pode piorar? Pior que acontece mesmo. Muitas doenças, elas estão bem relacionadas. Aí, como é que a gente pode evitar, então, para não desencadear esse monte de doença que a gente pode ter no efeito dominó, né? Como é que a gente pode pensar? Existem maneiras, né, da gente estabelecer atividades a fim de evitar esse problema. Uma delas, gente, aumentar a densidade energética e proteica das dietas 21 dias antes do parto. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo com que os animais, eles comecem a receber um maior aporte energético e também, além dele se adaptar, porque quando ele entra em lactação, a dieta dele vai ser mais energética. Só que a gente tem um grande problema quando a gente tem um animal que antes ele não comia energia, não comia grande quantidade de energia, um animal que estava a pasto, e de repente a gente coloca ele recebendo uma grande quantidade de energia. Dá um grande problema, por quê? Porque a gente não teve aquele momento de acostumar ali a população que faz a digestão, né? Que é a população microbiana. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Que começar a fornecer uma alta densidade energética e proteica antes do parto pode ser uma das maneiras de se evitar que o animal ele entre tanto em balanço energético negativo. Tem gente que usa a ideia de suplementar a dieta com gordura, né? Ela funciona em alguns casos, né? Mas lembrando como uma questão de um aporte mais energético, né? Mas o que tem que ter cuidado aqui é com a fonte dessa energia, né? E principalmente com a quantidade, né? Porque ela não pode ultrapassar 7% da dieta total. Se ela ultrapassa 7%, a gente começa a deprimir o consumo dos animais e ter outros problemas sérios. Outra coisa,
Para evitar a acidose dos animais, né, a gente tem que utilizar fibras na dieta, né, uma fibra de qualidade. E o importante é também mesclar, além de ter fibra, que essas fibras elas tenham tamanhos diferentes, para que o animal não faça consumo seletivo. Se você coloca fibra, mas as fibras estão muito longas, os animais eles vão acabar deixando. Então a gente tem que mesclar fibra longa, média e curta. E aí, se o animal deixa de consumir a fibra, ele começa a entrar em desbalance, né? A questão ruminal entra em desbalance. Então, tem gente que usa aditivos também para melhorar a eficiência animal. Pensando em comportamento, tem que separar a vaca de primeiro parto para ficar sozinha, né? Por quê? Tem que fazer lote de primípara. Porque os animais, eles competem no momento da alimentação. E essa competição aqui, ela pode acarretar, né, em grande prejuízo assim, para a primípara. O animal não conseguir comer, né, a quantidade que ele precisa. Aí, se eu não tenho como separar, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar que o meu espaço de coxo ele tem que ser suficiente para todos os animais. E se o meu espaço de coxo ele não é suficiente, né, a gente pode pensar em aumentar a frequência desse arraçoamento para garantir com que todos os animais se alimentem. Outras coisas, uso de niacina. A niacina, tem estudos que mostram, né, que se utilizar a niacina 21 dias antes do parto, até 30 dias após a lactação, ela tem um efeito positivo para prevenir cetose nos animais. E o propileno glicol, ele é indicado como uma fonte, né? Ele é uma fonte de glicose prontamente disponível para a vaca, né? Para o animal poder produzir a sua glicose através desse propileno glicol, né? E isso é bem interessante. Aí, a avaliação do score de condição corporal, que a gente tem que monitorar, né? 3,5 seria uma avaliação para o parto, que seria adequado, né? Porque a gente tem que considerar que o animal vai emagrecer, então ele vai depois chegar... Geralmente a gente espera que o animal perca meio ponto, então 3,5 é um bom score de condição corporal para o animal parir. Tem que pensar nos tamponantes da dieta, né? Para garantir ali a questão da fibra ou garantir a fibra de boa qualidade, né? Para prevenir acidoses. Pensar em dietas de sais aniônicos no pré-parto, que eles vão fazer o quê? O que os sais aniônicos fazem? Eles têm a função de fazer uma leve acidificação do pH sanguíneo do animal, e essa acidificação do sangue faz com que os animais se preparem fisiologicamente, o corpo começa a retirar mais cálcio do osso e coloca na corrente sanguínea. Então, isso faz com que quando o animal chega no pré-parto, no parto, com que ele já tenha o mecanismo fisiológico adequado para mobilizar mais cálcio, e assim a tendência é que ele entre menos em hipocalcemia. Também a questão de antioxidantes, né, vitamina E, zinco, cobre, selênio, alguns trabalhos mostram um aumento na questão da imunidade, né, dos animais. Como dentro de um programa de saúde, é muito importante também que a gente pense em controlar e prevenir mastite, né? Tem duas situações que a gente precisa, quando a gente pensa em mastite, nós vamos ter na aula de manejo de qualidade do leite, manejo de ordenha, nós vamos falar mais especificamente da mastite. Mas aqui, hoje, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente tem a mastite clínica, né? Que é aquela que a gente tem que todo dia nas ordenhas verificar através do teste da caneca os primeiros grumos para ver se tem algum animal afetado com mastite clínica e assim separar esse animal. E a gente tem a mastite subclínica, né? Que é o grande problema dentro do rebanho. Por que ele é o grande problema? Porque ele é o problema que a gente não reconhece, a gente só sabe que
é um problema invisível, os animais eles podem estar se contaminando, né, ali, e a gente não enxergar o problema. Então, como é que é a forma de lidar com a mastite subclínica? A gente tem que fazer testes que a gente pode ou encaminhar para laboratório, né, através do teste de contagem de células somáticas, que nada mais são do que as células de descamação, né, de defesa que o animal está tendo em função da mastite, então por isso que ele aumenta a célula somática dele. E o CMT. O CMT, que ele também é chamado de California Mastite Test, né, ele é um teste que o princípio dele, ele é uma raquete, né, e ele tem essas quatro circunferências. O que a gente pode observar nessas 4 circunferências, né, gente? Que ali tem um espaço para cada quarto mamário, né? E o que é legal aqui de ver é que a gente coloca um jato de leite em cada quarto, em cada porção, depois coloca a solução. Aí o que a solução faz? A solução, ela vai romper a célula a membrana da célula, né? E vai liberar o conteúdo celular. Quanto mais células a gente tiver, mais células vão ser liberadas de conteúdo celular. Então, aquele líquido, ele tende a ficar viscoso. E aí, essa é a maneira da gente verificar, interpretar esse teste. Se a gente tem a solução que quando ela não apresenta precipitação, quando ela fica bem líquida, é que não tem sinal de infecção. E quanto mais viscoso, né, a gente vai aumentando ali as cruzes, né? Mas maior o nosso grau de células somáticas, né? Que aí o material vai ficar bem gelatinoso e pode até coagular. O que a gente tem que pensar aqui? Que o interessante aqui, né, é que esse teste ele é um teste muito subjetivo, então é legal que quem faça isso seja treinado e tenha uma experiência para fazer, né? O manejo de você fazer a linha de ordenha, ele é principalmente, sobretudo, a importância dele, principal, é fazer com que a gente consiga reconhecer quem são os animais que têm células somáticas aumentadas e com isso a gente pode estabelecer uma linha de ordenha, né? Em que a gente prioriza sempre colocar vaca primípara sem mastite, depois as vacas que nunca tiveram mastite, depois as vacas que já tiveram, mas estão curadas, depois as vacas subclínicas, depois as vacas com mastite clínica e por último as vacas com mastite crônica, que a gente não quer ter no rebanho, mas se a gente tiver, elas vão ser as últimas a ser ordenhadas. Então, a nossa aula por hoje a gente vai encerrar por aqui. Eu deixo como tarefa para vocês, para a gente discutir na próxima aula, né? Que a gente tente escrever um texto, que a gente escreva um texto. Qual que é o objetivo do nosso texto? É como prevenir diarreias e pneumonias. E aí a gente tem que pensar que a gente está escrevendo um texto ali que ele vai ser voltado para um produtor rural. Então a gente tem que pensar nas palavras que a gente utiliza, na maneira que a gente pode ser bem objetivo, bem preciso, trazendo bastante informação e conteúdo necessário, né? E sempre pensar na questão e também pensar no tamanho do texto, né? Que é interessante, né? Que tem que ser um texto mais curto, mas com bastante qualidade. Desejo para vocês uma boa noite, quem estiver assistindo agora à noite, né? Eu estou à disposição para quem quiser tirar dúvida ou quem tiver sugestão de como é que a gente pode melhorar esses encontros. Podem me procurar, né? Por e-mail, pelo AVA, também tem meu telefone, que a gente pode estar fazendo esse contato ser mais... A gente pode tornar esse período de estudo virtual mais proveitoso, né? E obrigada, pessoal. Boa noite.